Questão da prova específica da UES, separação de misturas. Uma planta descoberta recentemente por pesquisadores da EPAGRE de Itajaí, Santa Catarina, é a matéria-prima para a produção do primeiro sal vegetal no Brasil. O sal de cozinha também é, prioritariamente, extraído da água do mar e das minas de sal-gema. O processo tradicional de extração do sal de cozinha da água do mar é uma. E aí nós temos alguns processos de separação de misturas. E aí, como é que é obtido o sal de cozinha a partir da água do mar? Eles fazem o seguinte, eles fazem uma pequena represa, onde uma parte da água do mar fica ali retida. Pela ação dos ventos e ação do sol, a água do mar começa a evaporar. A água do mar é uma mistura homogênea de sais. Tem diversos sais dissolvidos, não só o cloreto de sódio. Tem, além do ânion cloreto, tem outros ânions e também outros cátions, o sódio, o magnésio, etc. Então, à medida que a água do mar vai evaporando, aquela quantidade de água que estava represada, à medida que a água vai diminuindo, a quantidade do solvente vai diminuindo, alguns sais começam a cristalizar, começam a precipitar no fundo do reservatório. Qual é o primeiro sal que cristaliza? Ora, se a água vai evaporando, vai diminuindo a quantidade de solvente, o primeiro sal que cristaliza é o sal menos solúvel. Então, começam a cristalizar os sais menos solúveis. Cristaliza, aí eles retiram esses sais, que são utilizados para outros processos, por exemplo. Cristaliza, eles retiram esses sais. À medida que a água vai evaporando, os sais menos solúveis e que também estão em menor quantidade na água do mar vão cristalizando. Após a retirada desses sais, o último sal que cristaliza e em maior quantidade é o mais solúvel, que é o cloreto de sódio. Então, quando a água toda evaporou, nós temos ali naqueles locais onde a água foi represada, agora o cloreto de sódio todo cristalizado. Porque a água do mar é uma mistura de sólidos dissolvidos em líquido. Só quem evapora é a água. Os sólidos que estão dissolvidos, à medida que a água vai evaporando, ele começa a cristalizar. Então é muito importante você saber que o primeiro sal que cristaliza é o menos solúvel. E aí vem, até que o último que cristaliza é o mais solúvel. E que estava também em maior quantidade na água do mar. Então esse processo é conhecido como cristalização fracionada. Por que esse nome, cristalização fracionada? Porque os sais que estavam dissolvidos vão cristalizando, ou seja, formando um sólido que sedimenta. E por que fracionada? Porque vai um a um. Primeiro o menos solúvel, depois o próximo, depois o próximo, depois o próximo, até que por último o mais solúvel de todos. Então, um processo de cristalização fracionada. E tem a destilação simples, falso. Destilação simples é se você tiver água com sal lá no laboratório, peguei água destilada, coloquei 2 colheres de sal de cozinha e aí quero separar os dois. Aí eu faço uma destilação fracionada, uma destilação simples, porque a água eu aqueço, a água evapora, condensa no condensador e eu recolho a água. E o sal não evapora. Daí o nome destilação simples, porque só o solvente que evapora. O soluto não. Se fosse uma mistura de 2 líquidos, como acetona e álcool, aí eu posso fazer uma destilação fracionada, porque são 2 líquidos. Primeiro evapora o de menor ponto de ebulição. Condensa, eu recolho. Segundo evapora o de maior ponto de ebulição. Condensa, eu recolho. Então, na destilação simples, é uma mistura homogênea de um sólido em um líquido, só o líquido que evapora. Na destilação fracionada, é uma mistura homogênea de 2 ou mais líquidos. E aí cada um vai evaporando e condensando e você vai recolhendo de acordo com os pontos de ebulição. Não é destilação simples. Decantação não é decantação. Decantação, água barrenta. Aí você deixa em repouso pela ação da gravidade, aquelas partículas sólidas que estavam em suspensão vão decantar lentamente. Não é o caso.
Na decantação, a mistura heterogênea de sólido em líquido. O sólido não está dissolvido no líquido. Aquele pó, aquelas partículas em suspensão não estão dissolvidas, estão dispersas no líquido e com o tempo decanta. A água do mar, se você deixar sem a água evaporar, não vai decantar o sal, porque o sal está dissolvido, uma solução não decanta o seu soluto. Ok? Item B, item C, cristalização. Ou, melhor ainda, cristalização fracionada. Então, item C, né? É o item C que está aí. Cristalização ou cristalização fracionada. Ok? São dois sinônimos aí que deixariam o item correto. Cristalização ou cristalização fracionada, e você entendeu o porquê desse termo fracionada, porque as frações de sólidos que estão dissolvidos na água do mar vão se cristalizando um a um, de acordo com o seu coeficiente de solubilidade. E o item D não tem nada a ver. Convecção não é nem um processo de separação de misturas. Convecção é um movimento ascendente ou descendente de matéria de um fluido, pode ser um gás ou um líquido. Convecção de uma massa de ar, convecção de um líquido, é um movimento ascendente ou descendente de um fluido, que pode ser um gás ou um líquido. Então não tem nada a ver com o processo de separação de mistura. Então essa questão, processo de separação de misturas, cristalização ou cristalização fracionada, marcamos a letra C.